Oi pessoal, comentário de mercado do dia 30 de agosto, fechamento do mês. Dólar com uma alta de 8,5% e a bolsa conseguiu fechar o mês só com uma queda de 0,67%. Muitas variações na bolsa esse mês, mercado difícil, mas no final das contas, agora nos dois últimos dias, a bolsa deu um refresco e fecha praticamente 0 a 0. Bom, no ramo internacional, as notícias continuam preocupantes. Eu acho que eu falei pouco a respeito de Hong Kong aqui, mas os protestos em Hong Kong seguem, desafiando a China. A população começou já há 2 meses uma revolta com relação à possibilidade de extraditar chineses para responderem processos no continente. E isso revoltou a população e esses protestos foram esquentando e o negócio lá agora está bem complicado e isso está trazendo insegurança para a região. Com relação aos Estados Unidos, nós tivemos aí pela primeira vez em muitos anos a queda da confiança da indústria. Esse número ficou em 49,9, abaixo de 50. Indica que a indústria não está muito confiante, que vai continuar aumentando a produção, e pela primeira vez ele fica abaixo de 50 em muitos anos. A guerra comercial Trump-China diminuiu a sua intensidade, parece que Trump está voltando atrás. Os sinais de recessão nos Estados Unidos, como eu já falei em outros comentários de mercado, estão vindo, são fracos ainda, mas existe a real possibilidade de uma recessão. E para a reeleição do presidente, a recessão é a pior coisa do mundo. Trump já está amenizando o discurso. É uma boa notícia, porque, como eu já disse, uma briga entre os Estados Unidos e a China impacta a economia como um todo, a economia do mundo como um todo. Inglaterra, Boris Johnson fecha o parlamento inglês para poder caminhar com a saída da União Europeia. Isso é uma notícia muito ruim, né? Todos os países europeus preocupados, o mundo todo preocupado com isso, e também é uma atitude extremamente impopular e muito pouco usada. Mas ele já chamou o fechamento do Congresso inglês para poder barrar qualquer tentativa de postergar a saída do Reino Unido. Gente, por que isso é tão importante e isso é tão complicado? O comércio entre os países do bloco europeu, ele acontece como se fosse um comércio dentro do próprio país. Não existem alfândegas, não existem tarifas, as mercadorias circulam livremente. Com a saída da Inglaterra, tudo que entrar e tudo que sair da Inglaterra vai ser tarifado, pode ser tarifado e, sem dúvida nenhuma, vai ter que ter controle aduaneiro, uma coisa que já não existe há muitos anos. E isso dificulta muito, vai aumentar o preço dos produtos ingleses na Europa e vai aumentar o preço dos produtos europeus na Inglaterra. A Alemanha está muito preocupada porque a Alemanha exporta muito para a Inglaterra e vai impactar a economia desses países. E a coisa está engrossando, inclusive essa atitude de fechar o parlamento inglês é uma atitude extremamente desesperadora para poder cumprir uma promessa do partido de separar a Inglaterra da Comunidade Econômica Europeia. Bom, temos que acompanhar isso e vamos ver como é que isso se desenrola. Não existe nenhum acordo, os acordos que foram tentados antes não deram certo e sair sem um acordo é caótico, é péssimo para todo mundo. Então é um ponto importante. Com relação ao campo político, Bolsonaro elogia Moro. Depois de um processo de desgaste entre os dois, Bolsonaro deu um passo atrás e elogia Moro. Já comentei que a popularidade do presidente caiu muito e a popularidade de Moro continua alta, então o presidente está amenizando aí o discurso com relação ao ministro Sérgio Moro, o que é muito bom. De uma forma geral, a gente precisa de um presidente mais hábil e a gente precisa de um presidente falando coisas com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de cautela.
porque tudo isso prejudica o Brasil. Toda essa parte aí de Amazonas, interferência na eleição argentina, tudo isso é visto com maus olhos e o investidor estrangeiro acaba tirando dinheiro, o que prejudica a Bolsa. A saída de estrangeiro esse mês, esses 2 últimos meses, foi recorde aqui no Brasil. Então isso dificulta bastante o mercado. Notícia boa, nós tivemos aí um PIB maior do que o esperado e uma taxa de desemprego menor, 11,8 contra 12,5 anterior, desemprego começando a diminuir. Como eu já falei também, a mudança no cenário econômico acontece lentamente, mas a gente já está tendo sinais mais importantes de uma economia melhor, PIB mais forte e desemprego menor. Bom, gente, com relação às expectativas para o próximo mês, eu acho que a volatilidade, as oscilações na Bolsa devem continuar. Enquanto a gente não tiver mais clareza com relação ao cenário internacional, principalmente a briga entre Trump e a China com as tarifas de importação e exportação do comércio exterior, e uma definição melhor do que vai acontecer na Inglaterra, o mercado internacional vai ficar avesso a risco e isso prejudica, sem dúvida nenhuma, o Brasil. Renda fixa, continuamos vendo aí oportunidades pontuais em títulos privados, alguns títulos indexados à inflação com uma rentabilidade boa, isentos de imposto de renda, mas não temos mais aquela facilidade e aquelas taxas altas do início do ano. Por falar em isenção do imposto de renda, volta a fofoca no mercado de que o ministro quer acabar com as isenções das LCIs e LCAs, são títulos emitidos por bancos para financiar o agronegócio e imóveis. Esses títulos são garantidos pelo FGC e são uma boa opção porque eles são isentos de imposto de renda, mas está aí já a discussão no mercado de que isso vai cair, sem dúvida nenhuma, piora para a gente, investidor. Então é isso, pessoal. Gostou? Comenta, curte, compartilha. Tem dúvida? Manda para a gente fazer conteúdo para você. Obrigado e bom final de semana.